Friedrich Hayek foi um dos mais brilhantes economistas austríacos e chegou até mesmo a vencer o Prêmio Nobel de Economia. Na verdade, ele foi um dos poucos que realmente mereceram receber esse prêmio, mas isso é tema para outro vídeo. A principal contribuição de Hayek para as ciências econômicas foi sua teoria dos ciclos econômicos, a mesma que lhe garantiu o citado Nobel em 1974. Contudo, o que realmente marcou as ideias libertárias nas décadas seguintes foram suas ideias sobre a disponibilidade e o uso da informação na sociedade e na economia. Hayek escreveu em 1945 sua obra O Uso do Conhecimento na Sociedade. Esse artigo foi concebido como um contraponto às ideias de Oskar Lange, um economista polonês que se aliou ao governo soviético em sua pátria invadida. Lange foi um defensor inveterado da economia planificada, ou seja, uma economia totalmente controlada pelo Estado de forma centralizada. Contudo, embora as ideias do polonês certamente agradassem Stalin, seu chefe, elas não eram suficientes para suportar o choque de lógica que a obra de Hayek representou naquela época e que permanece relevante até hoje. Por que é impossível o Estado planejar a economia de forma centralizada? Para entendermos o argumento central do pensamento de Hayek, precisamos falar sobre o conhecimento, ou melhor, sobre o que gera o conhecimento, a informação. A informação é o fator mais importante para o sucesso da espécie humana. Mais importante do que a quantidade de recursos que dispomos é a quantidade de informação que está acessível para a humanidade. Sem essa informação, tudo que existe ao nosso redor não serve para absolutamente nada. Pense, por exemplo, que o alumínio, o cobalto e o lítio que estão no seu celular, junto com uma infinidade de outros elementos, sempre estiveram por aqui na Terra. O ser humano só não tinha informação suficiente, até bem pouco tempo atrás, para transformar esses elementos nesse aparelho altamente tecnológico que hoje é acessível para praticamente qualquer pessoa. O mais interessante nessa história, porém, é que existe um caráter exponencial no acúmulo de informação pelo ser humano. Veja, por exemplo, o caso do presente dado por Prometeu à humanidade, nosso primeiro aparato tecnológico, segundo a mitologia grega, o fogo. Nossos antepassados conheciam o fogo e seus efeitos já há 2 milhões de anos, segundo estimativas mais aceitas. Só que dados incontroversos a respeito do uso racional do fogo pelos hominídeos datam de apenas 1 milhão de anos atrás, ainda que existam hipóteses que situam esses fenômenos em períodos mais distintos. O fato é que foram necessárias centenas de milhares de anos para que nossos antepassados saíssem do simples conhecimento para o uso e controle do fogo. Em comparação, foram necessárias menos de 2 anos para que o ChatGPT saísse da versão 3.5 para a versão 4, que é hoje, até o presente momento, a versão mais avançada. Isso demonstra de forma clara o caráter exponencial da geração de nova informação pelo homem. Ou, em outras palavras, quanto mais informação existe, mais informação nova é criada, mais conhecimento novo é gerado. Veja o exemplo da internet. Estima-se que, no ano 2000, havia 2 bilhões de gigabytes de dados digitais armazenados disponíveis na rede. Em 2024, esse número já era de inacreditáveis 120 trilhões de gigabytes. Estamos falando de um salto de 5 ordens de grandeza. E foi justamente a questão da quantidade de informação disponível que levou Hayek a teorizar a respeito da capacidade do Estado ser eficiente ao tomar decisões econômicas complexas. Hayek afirma em sua obra que construir uma ordem econômica racional é algo bastante simples. É como montar uma equação matemática formada por algumas poucas variáveis. Bastaria ter o domínio de todas as informações, todo o conhecimento sobre o sistema de preferência das pessoas e o controle sobre todos os meios disponíveis para executar todas as ações econômicas necessárias. Hayek está referenciando aqui exatamente o modelo proposto por Lange. Lange falava exatamente que a economia poderia ser traduzida em uma série de equações com todas as variáveis de entrada e o resultado calculado, as necessidades econômicas calculadas através de equações matemáticas. Acontece que, segundo Hayek, essas variáveis que você precisa colocar são dados que não são conhecidos por ninguém, porque vivemos em uma sociedade extremamente complexa. Não existe uma única mente capaz de conhecer todas as variáveis em todos os lugares ao mesmo tempo,
e conseguir chegar nessa fórmula matemática e fazer essa equação. No passado, a informação não era tão abundante e pulverizada, uma vez que os povos viviam de forma mais isolada. Contudo, hoje em dia, a globalização transformou a sociedade humana de forma definitiva. Toda a informação e todo o conhecimento são compartilhados em tempo real por todos os povos, por todos os indivíduos. Portanto, não existe como centralizar toda essa informação na cabeça de uma única pessoa a ponto de permitir esse cálculo. Essa informação não está concentrada numa única fonte. Ao contrário, ela está dispersa na sociedade, na cabeça de bilhões de indivíduos. E o pior de tudo, às vezes ela é contraditória. Se compararmos a mente de diferentes pessoas, vamos ver opiniões diferentes sobre a mesma destinação de um mesmo recurso. Isso, é claro, não significa que as atividades econômicas não podem ser planejadas. Certamente, agir de forma impulsiva leva os indivíduos a cometer graves erros e ter grandes prejuízos. Acontece que os defensores do Estado sempre afirmaram que a forma mais eficiente de se planejar a economia é fazer isso de forma centralizada, por meio de ministérios, comitês, sovietes ou coisas semelhantes. E é aí que reside o problema no argumento dos amantes do Estado. Ao contrário do que muita gente finge acreditar, não dá para esperar que um pequeno grupo de pessoas detenha conhecimento maior que a totalidade dos indivíduos na economia. A soma de todos os cérebros de todas as pessoas do planeta Terra é superior a qualquer conjunto de cérebro, por mais privilegiado, por mais que sejam pessoas muito inteligentes e muito capazes. A soma de todos os cérebros é superior ao resultado da soma do intelecto dos planejadores centrais, porque eles simplesmente não são capazes de saber tudo a todo momento, em toda parte. É claro que alguém pode argumentar que sim, é possível deter informações necessárias para uma boa tomada de decisões econômicas de forma centralizada, ou seja, ter tais variáveis da equação econômica conforme a imagem usada por Hayek. Bastaria ao governo realizar pesquisas para conhecer a quantidade de recursos disponíveis, as áreas de carência social, quem precisa desses recursos e as vontades das pessoas, o que as pessoas querem fazer com isso. Afinal de contas, a realização de pesquisas hoje em dia é muito mais simples e eficiente, não é mesmo? Bem, na verdade a coisa não funciona dessa forma, esse argumento não se sustenta. Em primeiro lugar, as pessoas podem mentir nesse tipo de investigação. Ainda que você disponha de uma amostragem muito precisa, ainda vai haver um risco. Nenhum pai de família, por exemplo, vai falar que valoriza mais a sua cervejinha com os amigos do que a educação dos filhos, porque moralmente se sente mais tendente para um lado. É só na prática que as necessidades humanas são descobertas de verdade. Além disso, em muitos casos, as pessoas sequer sabem o que elas realmente querem. É a vontade expressa por palavras que não representa a atitude que será tomada pela própria pessoa no futuro. Em segundo lugar, a vontade das pessoas pode simplesmente mudar, e muda muito rápido. Ainda que o governo disponha de uma amostragem perfeita da população, que as pessoas sejam inteiramente honestas ao responder, o fator tempo precisa ser considerado, até que todos os dados sejam compilados para depois serem entregues ao grande soviete central, e até que as medidas sejam tomadas, as necessidades da população já terão mudado. Afinal de contas, o ser humano é extremamente imprevisível, até mesmo para o seu próprio julgamento. E é aí que entra um outro ponto importante apresentado por Hayek. O conhecimento não é necessariamente explícito, ou seja, não é fácil você medir e representar por gráficos ou índices todo o conhecimento que tem na sociedade. Existe uma quantidade incalculável de conhecimento que não é representável em números e que forma grande parte da economia real. Na prática, é impossível considerar a totalidade desse conhecimento de forma matemática, e especialmente centralizada, porque estamos falando de informação demais para um grupo pequeno de pessoas gerenciar. E é exatamente por esse motivo que todo planejamento central tende, inevitavelmente, ao completo fracasso. Repare que o argumento do Hayek fortalece a hipótese do Mises, com o paper dele do cálculo econômico que é impossível no socialismo, Eu falei sobre esse paper do Mises lá no nosso outro vídeo, porque o cálculo econômico é impossível no socialismo, em que esse argumento do Mises é descrito. O argumento do Hayek é complementar a esse. Alguns poderão se frustrar ao perceber que os políticos, essas fontes de bondade, são incapazes de conduzir a economia em prol do bem comum, mesmo que, por hipótese, queiram.
A verdade, contudo, é que a forma mais eficiente de se organizar a economia é por meio da descentralização. Curiosamente, a beleza do planejamento econômico disperso é que ele não é feito pensando no bem comum, no progresso humano e nada parecido com isso. Não, a ação humana descentralizada está preocupada com os interesses individuais. É cada um por si na selva econômica. Só que justamente pelo fato dessa ação ser descentralizada, é que ela é mais eficiente que o planejamento central dos grandes estados benfeitores, né? No final das contas, é a economia descentralizada que faz todos nós sermos mais ricos e prósperos. É isso que faz o mundo girar, cada um buscando o seu desejo, a sua vontade, dentro de um arcabouço ético de respeito a contratos. A ordem espontânea e descentralizada não é perfeita, mas ela é a forma natural de evitar os excessos e usar de forma racional e eficiente os recursos disponíveis. Imagine um padeiro, ele tem à disposição farinha, óleo, tabuleiros, um forno para assar os pães. Ele pagou por tudo isso, ele gastou recursos escassos para dispor desses materiais. Se em determinado dia ele decidir assar 100 pães, mas no decorrer do dia vender apenas 90, ele vai chegar a uma conclusão econômica extremamente valiosa. Não tem demanda naquele bairro para 100 pães. É certo que, naquele primeiro dia, o padeiro desperdiçou recursos escassos, assando 10 pães a mais do que o necessário. Contudo, no dia seguinte, ele já terá corrigido seu erro, ajustando a sua oferta para a demanda corrente. Em apenas um dia, o desperdício de recursos escassos será corrigido. Mas não porque o padeiro está preocupado com a humanidade, em economizar recursos e alocar os recursos adequadamente. Não, ele só quer economizar dinheiro. Ainda assim, o melhor resultado econômico para a sociedade terá sido obtido. Agora pense em quanto tempo o Estado levaria para resolver um problema desse tipo. Não é preciso ir muito longe, o Brasil está repleto de exemplos que demonstram quanto recursos escassos são desperdiçados pela burocracia estatal simplesmente pela demora de perceber um problema e agir sobre ele. Em incontáveis municípios, obras públicas são iniciadas para depois serem demolidas sem qualquer utilidade para a sociedade. É que algum político acreditava que construir aquele prédio seria o melhor gasto para o dinheiro público, até que o seu sucessor considerou aquilo uma tremenda bobagem. É importante frisar que até aqui estamos considerando os políticos e burocratas estatais como anjos de candura, seres bondosos que nunca tomariam atitudes pensando apenas em seu próprio benefício. Mesmo eles querendo fazer o bem, querendo o desenvolvimento do país, é impossível eles tomarem decisões corretas. Mas é lógico, além disso, obviamente isso não é verdade, ou seja, os burocratas estatais e políticos não são pessoas boas. Ao contrário, agem pensando apenas no interesse pessoal. Nesse ponto, alguém pode questionar se a coisa realmente funciona assim, se é tão ineficiente o Estado na gestão do conhecimento e na gestão das ações, como é que a gestão sempre aconteceu? Como é que sempre teve Estado na sociedade, né? E isso pode ser explicado por dois fatores. Em primeiro lugar, a quantidade de informação e conhecimento disponível era absurdamente menor até poucos séculos atrás. Lembra, a informação ela sobe exponencialmente, ela está crescendo cada vez mais rápido. Durante um período ela crescia relativamente devagar. As novidades tecnológicas, os objetos usados, a moda, eram coisas que evoluíam muito lentamente. Isso ajudava o Estado a fazer o seu planejamento. Em segundo lugar, os povos viviam de forma mais isolada, e como a gente falou, um grupo pequeno de pessoas é possível sim ser gerenciado. As empresas no mundo todo fazem isso, empresas de vários tamanhos têm um planejamento central. Quando você tem um subset menor da sociedade, um pequeno grupo de pessoas focado numa tarefa específica, sim, é possível planejar. A questão se torna impossível quando você trabalha com toda a sociedade, um número muito grande de pessoas sendo gerenciadas por esse governo central, né? Com menos pessoas, era menos informação a ser gerenciada e os erros poderiam ser corrigidos mais facilmente. Porém, conforme a população humana foi crescendo e mais informação foi sendo acumulada, essa informação, por sua vez, cria novas tecnologias que expandem ainda mais o conhecimento humano. Hoje em dia, nós vivemos numa era de interconexão global, todo mundo fala com todo mundo, e com isso, a tarefa de gerenciar o conhecimento e a vontade humana se torna cada vez mais difícil, exponencialmente mais difícil. Por outro lado, nesse cenário, as vantagens da informação descentralizada se tornam mais gritantes ainda, na medida em que erros estatais se tornam ainda mais evidentes.
Estados maiores, portanto, tendem a cometer erros maiores. Isso é válido até para grandes empresas. Grandes empresas também estão sofrendo essa pressão para se tornarem mais descentralizadas. Tem crescido muito o esforço de grandes empresas para criar módulos autônomos, que são totalmente gerenciados localmente, exatamente para evitar cometer grandes erros. Afinal de contas, quanto maior for o grau de informação econômica negligenciada, maior será o estrago. Governos municipais podem comprometer a vida de algumas pessoas ou desperdiçar recursos escassos em obras inúteis. Porém, governos nacionais e países enormes como a China e o Camboja comunista podem levar milhões de pessoas à morte por simplesmente ignorar o fato de que a centralização das decisões é uma péssima escolha econômica. E quanto mais centralizado for um Estado, piores serão as consequências da sua ação. Mais informação está sendo negligenciada e, portanto, mais danos está se cometendo. E, de novo, isso não significa que não existam decisões centralizadas fora do Estado. O ser humano, por natureza, se organiza em grupos que podem acabar delegando para um indivíduo a decisão sobre alguns elementos da vida dos demais. Isso acontece em empresas, associações e também nas famílias. Mas, nesses casos, a coisa é diferente. Em tese, o gerente de uma empresa sabe melhor que os seus subordinados como lidar com a informação disponível. O mesmo vale para os pais em relação aos filhos. Por isso, essa tomada de decisão tende a ser mais racional e efetiva. Ainda assim, por se tratar de algo centralizado, erros podem ser cometidos e sim são cometidos. Nesses casos, porém, tais erros podem ser mais rapidamente mitigados e têm um alcance menor. Enquanto a informação disponível ainda não era tão abundante, o Estado podia ser considerado como um mal necessário para a sociedade, ou pelo menos ele podia vender bem essa imagem. Contudo, a abundância de informações necessariamente nos leva à descentralização, porque esse se torna o caminho mais eficiente. E o ser humano, no fim das contas, sempre vai buscar o meio mais eficiente para alcançar seus objetivos, com ou sem o Estado. Na atualidade, a tomada de decisões centralizada em um comitê soviético não é apenas anacrônica, ela é também ineficiente ao ponto da tragédia. Insistir nisso é negar a própria lógica que diferencia o ser humano dos demais seres vivos. E quem nos garante isso é a própria informação. Quanto mais acesso temos ao conhecimento disponível, mais certeza temos de que a descentralização é a melhor alternativa a se adotar. Além de ser, é claro, a mais aceitável do ponto de vista ético. Na medida que a informação disponível se torne cada vez mais abundante, mais descentralizada deve ser. E sem dúvidas a tendência é que esse fenômeno se acentue ainda mais nos próximos anos. Teremos mais informações sendo desenvolvida e compartilhada de forma descentralizada, e veremos o Estado se tornando cada vez mais inútil frente a essa mesma informação livre, abundante, barata e acessível a todos.